Olá, o conteúdo de hoje é uma continuação da eliminação gaussiana. Para começar, temos essa ilustração de um sistema de equações lineares dado, com 3 equações, já na forma matricial, indicando aqui a matriz de coeficientes, matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Esse método se baseia nessas operações sobre as linhas e nas propriedades do sistema, que é a seguinte: você aplicando essas operações sobre as linhas do sistema, a solução não muda. Então você tem a multiplicação de uma linha por uma constante, diferente de zero, obviamente, a soma de um múltiplo de uma linha a outra coluna e a troca de ordem das linhas. Como começa a eliminação na primeira coluna? É preciso definir aqui um multiplicador. Esse multiplicador ele sempre vai ser, no caso da primeira coluna, vai sempre aparecer um 1 aqui, indicando que ele está na primeira coluna, e o i se refere à linha. Então ele sempre vai ser definido da seguinte forma: o denominador sempre vai ser o A11, porque ele está na primeira coluna, é esse termo aqui, a gente vai chamar de pivô. O AI1 significa o seguinte, que ele vai atuar na linha 2, 3 e assim por diante, até a linha N, ou seja, ele vai descer aqui. Então, esse multiplicador ele vai servir exatamente para zerar o termo dessa primeira coluna aqui abaixo do pivô. E as operações sobre as linhas vão ser sempre dessa forma. A própria linha, no caso a linha 2, menos o multiplicador vezes a linha 1. Quando você aplica o multiplicador, por exemplo, o 2,1 na linha 1, o 2,1 seria o quê? O A2,1 sobre A1,1. Multiplicando aqui na linha 1, você cancela A1,1, considerando que ele é diferente de zero, e fica com apenas A2,1. Então, quando você faz a diferença, A2,1 menos A2,1, zero. Daí a sua linha, na primeira coluna, vai dar um zero, que é o seu objetivo. O mesmo vai ocorrer nas demais linhas, seguindo exatamente essa mesma forma. Como ela segue um padrão, dá para perceber facilmente que você pode colocar isso de uma forma algorítmica, com contadores e laços. É o que você verá daqui a pouco no algoritmo. Bom, continuando aqui, temos uma representação do que está ocorrendo. O que acontece aqui é a multiplicação da linha 1 por esse multiplicador. Esse multiplicador está exatamente com A2,1, que é o exemplo que tomamos. O efeito disso vai ser essa multiplicação, como eu falei, o A11 vai cancelar com esse A11, fica apenas A2,1. Quando você fizer a diferença, vai dar zero aqui na primeira coluna. Os demais são afetados pela operação de acordo com a sua coluna. Precisa lembrar de que o elemento que está na coluna 2 vai operar com o elemento que está na coluna 2 da outra linha. E o elemento que está na coluna N com o elemento da coluna N, ou seja, cada um na sua respectiva posição. Não pode esquecer isso, que é a parte mais importante que você pode errar. É claro que quando você for colocar no computador, você não vai errar isso, porque você vai controlar isso através de índices de forma automática. Então o erro humano aqui vai ser zero, a não ser que você programe errado. Quando você aplica essa diferença, você vai ter o zero aqui na primeira coluna, que é o que ocorre nessa representação aqui de um exemplo da 3x3. Aqui nós temos uma matriz original, com a matriz de coeficientes dos termos independentes, e a linha 2 já toda alterada. Então aqui, na linha 2, nós temos novos elementos. Esses novos elementos, para não sobrecarregar a notação, escrevemos com um expoente 2 entre parênteses, significando que ele não é mais o A22 original, simplesmente ele é um A22 que foi modificado por essa operação. Assim ocorre com os demais termos. Em seguida, você repete o processo com outro multiplicador, um multiplicador para a linha 3,
obtendo também 0 na primeira coluna. Ok. Daí, o seu objetivo é ficar com a matriz triangular. Isso, claro, se nenhum dos pivôs é 0. Os pivôs precisam ser diferentes de 0, até porque você viu como é que é gerado o multiplicador. O multiplicador é sempre aparece sempre o quociente onde o denominador é o pivô, que são esses elementos da diagonal. No exemplo, ficamos com este formato. Quando a matriz atinge esse formato triangular, procedemos à etapa de substituição, ou seja, da última linha obtemos o x3. Com o valor do x3 em mãos, passamos para a segunda linha e determinamos o x2. Com o x2 em mãos, passamos para a primeira linha, usamos o valor já conhecido de x2, já conhecido de x3, determinamos o x1. Essa etapa é chamada de substituição regressiva. Este é o algoritmo do método da eliminação de Gauss. Note que temos um laço. Dentro desse laço tem outro laço e dentro desse outro laço mais um laço, indicado aqui que um está dentro do outro pelos recuos. Como você tem um recuo aqui, você sabe que esse laço, onde está o mouse, está dentro desse primeiro laço. E aquele outro laço que está recuado um pouco mais para frente está dentro do segundo laço. Quando você vai contar o número de operações, você começa a contar do mais interno. Depois você usa esse dado e passa para o intermediário. E por último, você considera a quantidade de vezes que esse laço rodou no primeiro laço, no laço maior. Aqui o K vai variar de 1 até N-1, porque ele não vai até o N. Já nesse outro laço, ele já começa de K mais 1. Por quê? Porque você começa a operar a partir da segunda linha. Lembra disso lá? Você começa a operar da segunda linha, não da primeira. A primeira linha não sofre nenhuma operação. O que ela vai... As linhas que vão sofrer operação começam a partir da linha 2. E aqui, obviamente, também a mesma coisa, começa a partir da linha 2, porque a primeira linha não sofre nenhuma operação. Depois você pode ver com calma o que faz cada um desses passos. Algoritmo é uma questão de leitura mesmo, você vai ler e, se precisar, faz alguns exemplos. Seguindo, esse conjunto aqui de somatórios são só algumas propriedades somatórias que você pode utilizar quando você precisar determinar aqui o esforço computacional dentro de um algoritmo como esse anterior. Claro, já que você está utilizando laços, você pode fazer aqui uma analogia direta desse laço com esse laço que você chama de somatório. Isso aqui nada mais é do que um laço, ou seja, ele vai fazer alguma coisa de 1 até m. Vamos voltar aqui. Você vai fazer alguma coisa de 1 até n-1. Então, você pode fazer uma analogia aqui direta para contar o número de operações. Neste caso, já temos o seguinte. No laço mais interno, você vai ter duas operações, que é a multiplicação e a adição, e isso vai ocorrer de K mais 1 até N, o que dá um total de 2 vezes N menos K mais 1 operações. No laço intermediário, você tem que contar as que você já fez e mais uma divisão. Daí, você vai ter um total dado por essa expressão. Claro, você pode manipular para que ela fique um pouco mais compacta. Do laço mais externo, totalizamos essas operações aqui, ó. Todas essas aqui. E usando aquelas propriedades da página anterior, você tem 2/3 de n ao cubo mais meio n ao quadrado menos 7/6 de n. Daí, como para valores grandes, você tem aqueles fatores menores que esse n ao cubo aqui, ficam irrelevantes,
Você pode considerar que para um N muito grande, você tem o esforço computacional dado por aproximadamente 2/3 de N ao cubo. Para um sistema com 50 equações, por exemplo, a eliminação progressiva executa 87.025 operações. Um sistema de 100 equações, 681.550 operações. Se você considerar só esse fator, você vai ver que vai dar um número bem próximo desse. Por isso você pode considerar isso como o esforço computacional para esse algoritmo. O que você tem que fazer na aula 11 como atividade para entrega é simplesmente resolver esse sistema 3×3 usando a eliminação gaussiana ou 6 algarismos significativos durante os cálculos. Então mantenha 6 algarismos significativos durante seus cálculos. A atividade da aula 12 é bem mais interessante. Você vai dissertar sobre o método da eliminação de Gauss, abordando necessariamente os 3 aspectos: divisão por zero, erros de arredondamento, sistemas mal condicionados. Lembre-se de que, neste tema, o especialista é você. Estas foram as referências desta aula. Muito obrigado e até a próxima.